Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. E hoje eu vou contar uma coisa muito engraçada, agora é engraçada, mas quando eu vivi não passava nada. Sabe o que acontece? Muitas vezes, nós mesmo tendo todo o estudo espiritual que a gente tem, muitas vezes a gente já sendo desenvolvido, né? Eu sou um sacerdote, eu tenho muito conhecimento espiritual. De vez em quando a gente ainda faz umas merda, de vez em quando a gente ainda esquece do básico e paga caro por aquilo depois. Hoje eu vou explicar para vocês o porquê que a gente deve evitar certos assuntos quando estamos bebendo ou em ambientes mais carregados, especialmente assuntos de espiritualidade, porque isso pode trazer alguns problemas mediúnicos e alguns problemas espirituais para você, como o que aconteceu comigo. Gente, a história que eu vou contar para vocês é uma história real, aconteceu muito recente, e assim, foi uma situação inusitada. E para vocês terem uma ideia, foi uma das experiências sobrenaturais mais marcantes da minha vida. Imagina que eu estou há mais de 10 anos estudando espiritualidade, praticando magia, esoterismo, né? Eu sou sacerdote de Umbanda, eu sou mago iniciado aí há mais de uma década, eu falo todos os dias de espiritualidade aqui, eu tenho mais de 6.000 alunos de espiritualidade e ainda assim eu fui pego de surpresa por uma situação e foi uma das coisas espirituais mais assustadoras e poderosas que eu vivi até hoje, de verdade. Antes de eu contar essa história para vocês, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito ainda, tá? É muito importante. E vamos lá. Tudo aconteceu, né? Eu tava num domingo aqui em casa e eu fiz um churrasco com alguns amigos, tá? Eram pessoas muito próximas, todas ligadas ali ao terreiro, todos ligados a mim. Então, assim, é claro que a gente acaba muitas vezes indo pro assunto espiritualidade. Eu sei, gente, eu sei que não é o momento mais propício, mas quem nunca, né? De repente você tava lá no bar, bebendo. Eu não estava no bar, eu estava na minha casa, que eu acho que o problema todo foi esse. Eu estar na minha casa. E aí a gente estava falando de espiritualidade, e aí saiu o assunto Goetia. E eu explicando para eles o que é a Goetia, explicando sobre essa linha de magia. Eu já fiz algumas magias nessa linha, apesar de não ser aquela linha principal de trabalho, mas eu conheço, eu estudo algumas coisas, né? E aí, beleza, eu explicando, e assim, foi só isso. Eu só estava explicando, e para explicar eu acabei falando alguns nomes, tá? De alguns daimons da Goetia. Fiz referência à cultura pop e tal, falei em alguns momentos, por exemplo, determinado daimon foi citado no filme A Freira. Beleza, foi só isso a conversa. Só que dali pra frente começou a manifestar algumas entidades no meu campo de visão espiritual. Mas até aí tudo ok. Tipo assim, eu tenho uma visão espiritual muito aberta, então assim, em muitos momentos eu vejo espíritos. Só que pouco depois que teve essa conversa, eu comecei a ver mais espíritos no ambiente. Mas assim, eu lido com isso muito bem, isso não é um problema pra mim. Não teve nenhum problema maior no churrasco e tal. Mudamos de assunto, falamos de outras coisas. Beleza, eu fui dormir. Né? Acabou o churrasco e tal. Passou um tempo, tomei banho e fui dormir. Quando eu acordei, eu estava tendo um pesadelo. Quando eu acordei, no pé da minha cama estava materializado um daimon. E, gente, quando eu falo que estava no pé da minha cama, eu não estou dizendo que o espírito estava no pé da minha cama. Porque eu já vi espíritos, isso não me incomoda. Eu já vi espírito ao redor da cama, isso não é o problema. Eu converso com espíritos quase todos os dias. O problema é que aquele ser não estava na dimensão espiritual. Aquele ser estava materializado no plano físico. Quando eu acordei e eu senti, eu já acordei com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada, eu estava tendo um pesadelo. Quando eu acordei, que eu olho no pé da minha cama, ele estava assim. Mas aquilo me assombrou de uma forma tão grande que eu lembro que eu peguei, estava com a cobertura do lado assim, eu peguei a cobertura e dei um soco na direção de onde estava aquele espírito. Foi uma reação espontânea que eu tive. E esse espírito, ele estava realmente materializado. Eu não senti ele como quando você soca carne, tipo assim, quando você soca algo da matéria, é denso. Mas também não saiu como fumaça, parecia uma coisa meio gelatinosa. Parecia uma coisa meio como se fosse eu estivesse socando algodão.
E aquilo me assombrou de uma forma tão grande, porque eu sabia o que tinha acontecido. E aí eu tentei uma comunicação espiritual, tentei contato com os meus mentores naquele momento, para tentar entender o que estava acontecendo. E aí tudo me foi revelado naquele momento. No momento que eu falei o nome dessas entidades, no momento onde tinha vários médiuns no ambiente, próximo do meu altar, porque o meu altar fica nesse ambiente que eu estou gravando a aula, e o churrasco estava na varanda ali fora. Eu estava muito próximo do meu altar, eu acabei fazendo uma invocação de entidade. Quando eu acordei e vi aquele espírito, eu fiquei desesperado. E aí, assim, eu demoro um tempo para a alma voltar para o corpo. Eu tô assim, gente, como é que eu faço para tirar esse espírito de dentro do meu quarto agora? Aí os meus mentores me orientaram, né? E eu consegui ir sem mais problemas. E aí quando eu acessei mentalmente para saber o que ele queria, ele não queria nada, ele queria uma função. Porque essa classe de espíritos ela é invocada por um propósito. Como ele foi invocado, ele estava esperando que eu desse uma ordem do que ele deveria fazer. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro pro seu Zé Pilintra, que é o meu mentor que eu mais amo e que me acompanha no meu dia a dia, que isso aconteceu do jeito que eu tô contando pra vocês. E aí eu pedi desculpa, sabe? Fiz o banimento do quarto, né? Como pede ali o sistema e acabou. Mas foi uma das experiências, não foi só assustador, porque não era espiritual. Aquele ser se materializou na matéria. E nos meus 10 anos de contato espiritual, eu nunca tinha visto uma entidade se manifestar no plano físico. Porque eu sempre que eu vejo espíritos, eu sei, eu já vi várias classes de espíritos. Inclusive eu pretendo trazer um vídeo em breve sobre todos os seres que eu já vi. Eu já vi anjo, eu já vi demônio, eu já vi espíritos, eu já vi elementais, eu já vi dragões, tá? Então pretendo trazer um vídeo explicando tudo isso. Mas tudo que eu tinha visto até então foi no plano espiritual. Eu vi através do meu terceiro olho. Ver com o olho físico, eu tenho certeza que qualquer pessoa que estivesse no quarto teria visto ele, podia ou não ser médium. Porque aquela entidade se materializou no plano físico. E ali eu vi uma coisa, os Daimons são muito poderosos. Porque é um tipo de manifestação muito difícil, muito complexa de acontecer. Mas aconteceu. Não tive complicações depois, fiz todo o banimento, tal, mas eu quis trazer essa história para vocês e mais que isso, eu quis mostrar pra gente tomar cuidado com esses assuntos. E assim, a gente vacila mesmo, eu vacilei, não tinha que falar assuntos tão pesados num ambiente onde eu estava alcoolizado e tudo mais, mas acabou fluindo, eu consegui resolver, mas e se eu não conseguisse? E se eu não tivesse toda a proteção espiritual que eu tenho, se eu não tivesse toda a sabedoria espiritual que eu tinha? Tava eu sendo obsedado aí por um daimon, que é difícil. Ó, você tem que fazer isso daqui pra você sair de uma obsessão por um daimon, tá? Então é muito sério, pessoal, isso que eu tô trazendo pra vocês. O máximo que eu já tinha visto de materialização foi uma vez, há muitos anos atrás, onde eu tava numa encruzilhada, conversando, e de repente eu comecei a escutar barulho de casco batendo no asfalto. Casco. Só que não era 4, porque quando o cavalo tá andando no asfalto, ele bate, né? E eu moro no interior, então às vezes eu escuto cavalos, né? Carroças e tudo mais. Eu cresci na roça, eu sei o barulho de casco. Geralmente é 4, né? Eram só 2 cascos batendo. E eu não escutei isso pela minha mediunidade, eu escutei isso pelo físico. Tinha mais 2 pessoas comigo e as 2 pessoas escutaram o barulho de casco batendo. E eu lembro que a gente não via, eu pelo menos não vi o espírito, né, o ser que estava ali. Mas pelo barulho do casco eu consegui acompanhar onde ele estava. Isso foi uma das coisas mais incríveis que eu vi até então. Porque assim, era um som que era projetado no mundo físico, porém acontecia no mundo espiritual. Agora eu vi uma projeção de um ser no mundo físico. Isso para mim foi uma das coisas mais doidas. Eu aprendi muito com essa experiência, sabe? Eu pensei se eu contaria ou não aqui no canal, que dá aquela vergonha, né? Porque, tipo, cara, eu sou um pai santo, eu sou uma pessoa que estou há muitos anos no caminho espiritual, e ter um erro crasso desse, né? De falar de espiritualidade, assuntos tão pesados, bebendo dentro de um ambiente próximo de onde eu faço magia, foi um erro crasso, eu reconheço a minha parte.
Mas foi uma experiência mediúnica e espiritual tão fantástica. Gente, talvez eu contando para vocês, vocês não têm dimensão do que aquilo ressoou para mim. Mas foi uma coisa muito enriquecedora também. Por isso que eu falo, tudo na vida é ganho. Se não é ganho financeiro, não é ganho emocional, é aprendizado. E eu aprendi muito com isso. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Porque pra mim, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu já tive muitas experiências, eu não duvido do mundo espiritual. Sabe, eu não duvido do poder da magia, do poder da espiritualidade, dos milagres que as entidades fazem. Eu não duvido, sabe, do sagrado de forma alguma. Mas é a primeira vez que eu vejo algo se materializar no físico. Sabe, assim, aquilo ali pra mim foi uma coisa surreal. E mostrou o poder de invocação que eu tenho e ao mesmo tempo o quanto que aquilo que o tio do Peter falava, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque aquilo ali me assustou, chegou a me assustar. Mas assim, tô dividindo aqui com vocês, porque no canal aqui eu divido tudo mesmo. Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso, tá? Espero ver vocês aí no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e tchau, tchau!